Ken, essa ideia de separação, que eu acho que é a ideia que mais trouxe destruição para nós mesmos, né? Processo de autodestruição e a destruição de tudo e de todos. Quer dizer, esta ideia fictícia, fantasiosa, de que somos separados, como você acabou de comentar no bloco anterior. Quer dizer, a gente de repente fala assim, vamos salvar o planeta, como se o planeta não fôssemos nós. Então assim, põe na mesa de cirurgia, você fez uma metáfora perfeita, né? E sendo que o paciente somos todos, né? Essa ideia de separação, ela evidentemente é uma ideia de nos restringir, é uma ideia de nos incapacitar para sermos, com S maiúsculo, né? A gente não consegue ser, porque a gente sempre está, a gente está cuidando do planeta, ou a gente está cuidando da empresa, mas no momento em que a gente abandonasse esses limites absolutamente fantasiosos, aí nós todos poderíamos viver essa grandiosidade do uno. Falando assim, gente, parece que agora me deu um acesso assim sabe, de esoterismo, eu entrei numas. No entanto, o próprio Ken O'Donnell me mostrou recentemente um vídeo de uma PhD em neurociência por Harvard, uma mulher que atua em Harvard, que sofreu um AVC, sofreu um acidente vascular cerebral, e neste AVC o que aconteceu de verdade é que o hemisfério esquerdo do cérebro desta senhora, que na verdade então é o hemisfério que comanda a parte racional do corpo, comanda a razão, a organização, ele foi inteiramente aniquilado. E aí só ficou o lado direito do cérebro, que comanda o sentimento, a intuição, a percepção maior do ser. Eu tive o privilégio de assistir esse vídeo em que ela faz um depoimento mostrando que no momento em que tudo se apagou do lado racional, ela percebeu claramente que ela não tinha os contornos e que o corpo dela, o braço, as mãos, as moléculas do seu ser estavam totalmente fundidas com as moléculas de tudo que estava ao redor. E aí, quer dizer, Harvard estudando esse caso e ela junto, como PhD, ficou muito claro que ela não teve uma ilusão, ela viu a verdade. Portanto, isso que você está dizendo, Ken, é absolutamente ciência pura, né? Mas eu gostaria de frisar uma coisa, somos seres individuais. O problema é que a gente fica cozinhando nos nossos próprios ingredientes, né? E produzimos uma coisa não muito real, porque participamos de uma única realidade e não tem onde começa, onde termina. Nesse sentido. Então nós andamos na cidade, esse trânsito maluco, nada que tem a ver comigo. Na verdade, a consciência coletiva, de tanto que a gente fala, produz campos dentro dos quais as coisas se formam. Claro. Isso é a física quântica. Claro. Então, os objetos que fazem parte da minha realidade e também a condição da minha realidade, eu estou criando isto. Então, e aí a ilusão, achar que aquilo lá que se forma à minha volta e naquilo que eu interajo, nada tem a ver comigo, é um acidente. Não é. É uma interação contínua. Claro. E aí, o que compartilhamos, por exemplo, nós somos como cocos. A casca dura, horrível, não sei, a primeira pessoa que comeu um coco deveria ter se surpreendido, porque aquilo lá não parece comestível, né? Então, você tem um coco seco, cheio de fiapo, feio, né? Mas você quebra a casca e tem a carne branca deliciosa, aquele néctar que é. Então, nós somos cocos. E essa casca é o ego. Eu sou fulano, eu fiz isso, fiz aquilo, que eu sou o salvador do planeta, ou eu sou presidente da empresa tal, eu fiz isso. Essa é casca. Então, nós
nós interagimos como cocos se batendo. Os egos se batem entre si. Os egos se batem entre si. E a gente esquece que a parte branca sua e a parte branca minha é muito parecido. Muito. Então, a base de comunicação é reconhecer o que tem em comum com aquilo que estou interagindo. Claro. E aí as diferenças fazem as brigas. Claro. E as semelhantes fazem as pontes. Então, Claro. a gente tem que desenvolver a consciência de pontes. Portanto, das nossas semelhanças. Porque toda vez que a gente também demoniza um setor, ou um ser humano, ou um grupo, né? Então, de repente, a gente começa... Isso. Então, no momento em que eu, por exemplo, demonize as corporações, eu estou pensando e criando uma realidade de corporações maléficas. No momento em que eu entender que toda corporação é feita por seres humanos e que todos nós podemos, e não é difícil, nós podemos abandonar essa casca toda e nos comunicarmos olho no olho, nós podemos nesse momento então começar a deixar fluir, a deixar circular pelo planeta e dentro de nós mesmos uma sensação de construção. E tem um aspecto, por exemplo, recentemente houve o Fórum Global para a América Latina de Sustentabilidade, organizado pela FIEP. Excelente iniciativa do Rodrigo Rocha Loures. E aí eu estive lá como um dos facilitadores. E no primeiro momento vieram 1.300 pessoas. E aí sonhando, criando ideias, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, precisamos fazer tal coisa e tal coisa. Pessoas bem conscientes sobre o problemático. Na segunda etapa, que também eu facilitei, vieram 200 pessoas interessadas em fazer alguma coisa na prática. E geralmente é assim, nós somos muito bons em criar ideias e discursar, como se as palavras fossem fatos, como se as palavras fossem objetos já existentes. Né? E eu acho que eu entendo alguma coisa porque eu sei falar bem sobre aquilo. Não é assim. Porque nós temos prisioneiros, né, do plano mental. Melhores sonhos para ação requer uma conexão muito profunda. E aí uma sequência, ser, estar, fazer, ter. E o que é que vai alinhar tudo isso? É o querer muito forte, mas também o poder. A gente tem que ter poder espiritual, poder de agir de uma forma consciente, não apenas poder para falar de forma consciente. Claro. No mercado ético, nós acreditamos claramente que ética é a escolha consciente pelo bem de todos. Isso para nós é ética. E essa escolha, ela nasce de um sentimento, um profundo sentimento de respeito, de amor por cada um, por todos e pelo todo. Por outro lado, nós também entendemos que mercado não precisa ser aquilo que a gente vê como mercado hoje aí fora, onde grande parte das transações são, na verdade, especulativas. A gente acredita que precisamos criar a realidade de mercados justos. É por isso que a gente celebra esse ensinamento do Ken no nosso 50º Mercado Ético com uma profunda gratidão. Muito obrigada, Ken O'Donnell. E obrigada a você que acompanhou o Mercado Ético durante esses 50 programas e certamente fez junto conosco o seu pós-doutorado em consciência sustentável.